Muito bem, muito boa noite para todos. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1, sempre às segundas-feiras às 21h30. Eu sempre bem acompanhado aqui das minhas colegas de bancada. Hoje eu tenho aqui comigo a jornalista Sônia Fiore. Obrigado, Sônia, pela tua presença conosco. É um prazer estar novamente aqui participando. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Cristiane Fonseca, também conosco mais uma jornada. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sônia. Boa noite, convidado, que o Vinícius logo mais vai falar aí, né? Quem é que vai estar conosco no programa Emparedado. E que seja bem-vindo e que façamos aí um bom confronto, né? E discussão. Isso. Então, como a Cris já antecipou, hoje o nosso emparedado, o nosso entrevistado é o ex-secretário de Fazenda, né, da Secopa, Éder Moraes. Boa noite, Éder. Obrigado pela tua presença conosco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sônia. Boa noite, jornalista que nos acompanha, a todos que estão aqui no estúdio, enfim. Uma satisfação estar aqui e pronto para o bom debate, para o debate informativo, para o debate formador de opinião. Ok. Primeiro, uma apresentação, né? Para quem não conhece ainda, quem é Éder Moraes? Bom, sou uma pessoa de origem simples. Sou nascido em Dom Aquino, estado de Mato Grosso. Fui criado em Cuiabá, vim para cá em 1975, né? Fui criado praticamente na região do Baú, da Lixeira, depois da Grande CPA, onde fiquei por mais de 17 anos. Estudei sempre em escolas públicas, depois fiz algumas faculdades, alguns cursos superiores, como Direito, Agronegócios, Gestão Comercial, Economia, enfim. São 5 cursos superiores, algumas pós-graduações, MBAs, enfim. Tenho procurado sempre a busca pelo conhecimento durante esse tempo todo da minha vida, em que pese algumas situações não programadas ocorrerem em nossa vida, mas nós usamos essas situações como molas propulsoras para nos melhorar, para que possamos efetivamente termos condições de reagir diante de situações que às vezes nos parecem intransponíveis, quando na verdade são situações que, se você está com Deus ao seu lado, se você está com a verdade ao seu lado, você não tem o que temer e nem o que se preocupar. A minha história na vida privada, ela vem praticamente toda no mercado financeiro, né? Eu sou oriundo do mercado financeiro, ocupei todas as funções que uma instituição financeira possa oferecer, desde escriturário até a diretoria regional de um banco. Depois presidi a instituição financeira que sucedeu o Banco do Estado de Mato Grosso, e depois fui nas gestões do então ex-governador Blairo Maggi e depois Silval Barbosa, acumulando os 2 governos. Fui secretário de Fazenda, fui secretário-chefe da Casa Civil, presidente da AGECOPA, secretário da Copa do Mundo, secretário-chefe de articulação institucional em Brasília. Depois fiquei por um período em Várzea Grande, terra que a Sônia Fiore conhece bem, né? Onde eu fui secretário de governo, secretário de educação, secretário de fazenda do município, e depois vim tocar a vida na iniciativa privada. Ok. Sônia? Secretário, o senhor mesmo acaba, né, nessa apresentação de falar de questões, né, com todo esse histórico que o senhor tem, algumas situações de entendimento sobre o que é intransponível, sendo foco, né, de vários processos, questões da Ararat. A gente sabe que algumas questões o senhor não pode responder por questão de sigilo. Como é que o senhor vê essa leitura de toda essa representação? O senhor sempre foi tido como um homem forte do governo, o senhor é ponto de vários processos, o senhor também tem falado que se sente injustiçado em muitos momentos. Em que momentos? E que leitura o senhor faz hoje de todo esse histórico? Olha, eu vou falar um pouco genericamente. Como você disse, não dá para a gente adentrar aos fatos com muita profundidade, até porque nós podemos incorrer em alguma quebra de sigilo da operação, que a maioria delas estão sob sigilo. Mas o que efetivamente ocorreu, na minha concepção, agora estou falando como cidadão, foi uma operação com o nascimento dela com características muito fortes políticas, né? Se não, vejamos, eu fui preso no dia 20 de maio de 2014.
20 de maio de 2014, era aniversário do Misto Esporte Clube, o clube que eu presidia na capital, onde estava programada a maior festa de todos os tempos da história do clube. Houve todo aquele espetáculo midiático. Na minha concepção, houve um forte abuso de autoridade naquela prisão, porque acorrentaram os meus pés, acorrentaram a minha cintura, colocaram a cinta de couro na minha cintura, uma algema nos meus braços e uma corrente ligando os meus braços à cintura. E assim eu fui de Cuiabá a Brasília, sentado, sem poder sequer coçar o rosto ou coçar o cabelo, alguma coisa assim, que não podia, não tinha como levantar o braço. Então eu acho que houve um excesso em demasia naquele momento. Mas era um momento político, né? E o ditado diz, né, a vida mostra, quando você quer queimar alguém politicamente, lança esse alguém a qualquer cargo público 1 ano ou 2 anos antes do pleito eleitoral. Eu vinha fazendo um trabalho exemplar no estado de Mato Grosso. A sociedade sabe disso. Eu peguei, só vou pegar de um pedaço para frente, nós vamos falar de outros assuntos, especificamente na Copa do Mundo. Nós tínhamos o alicerce da Arena Pantanal apenas, depois de 3 ou 4 anos de constituída a AGECOPA. Depois que eu assumi, em 11 meses, todas as obras que você está vendo prontas na capital foram iniciadas com o Éder Moraes. A parte mais difícil de todas elas, quais sejam projetos básicos e executivos, licenças de instalação, de operação, é a parte mais burocrática e mais difícil de uma obra. Depois ficou um banco de projetos aí, que até hoje está sendo utilizado por todos aqueles que se renovam no poder. Mas projetos criados desde 2008, 2009, 2010, que foram criadas especialmente no período em que nós assumimos ali a presidência da AGECOPA e depois transformamos em Secretaria da Copa do Mundo para fazer a Copa do Mundo efetivamente andar, né? Então tem histórias que aconteceram naquele momento em que o chefe do Poder Executivo, em uma reunião com várias autoridades políticas, ele disse, olha, o meu candidato a governador é o Éder Moraes. Por quê? Porque olha o histórico dele como secretário de Fazenda, ele dobrou a arrecadação estadual, ele exponencializou o repasse a todos os poderes constituídos, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Executivo, Defensoria, todos tiveram seus recursos praticamente dobrados. Quando que foi construída a sede do Ministério Público Estadual? Quando o Éder Moraes era secretário de Fazenda. Quando foi construído toda aquela nova sede, escola e uma série de coisas no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Quando o Éder Moraes era o secretário de Fazenda. E você vai pegando outros exemplos, mais de 100 mil casas foram construídas quando o Éder Moraes era secretário de Fazenda. Mais de 5 mil quilômetros de asfalto foram construídos quando o Éder Moraes era secretário de Fazenda. Isso não é coincidência. Isso é trabalho efetivo com planejamento, onde você irriga o caixa do governo e as políticas públicas de aplicação desse recurso cabe ao chefe do Poder Executivo e aos componentes das demais pastas. Ali encerra a minha participação. Não existe política pública, não existe educação, não existe saúde, não existe absolutamente nada no mundo das políticas sociais de desenvolvimento se não houver dinheiro. Se não houver dinheiro, não há política de desenvolvimento. Não há nem mesmo política de estadista. Porque para você ser estadista e pensar o Estado à frente, você tem que ter programação financeira. Você tem que ter uma LOA, você tem que ter um plano anual de aplicação de recursos, né? Você tem que ter, nas concessões de incentivos fiscais ou não, você tem que fazer um estudo de impacto fiscal. Na verdade, o que houve é que depois de um certo tempo, tudo isso se misturou e se perdeu. Estou divagando um pouco nas explicações para entender o processo do porquê que o Éder Moraes enfrentou muitas situações após isso. Quando me lançaram nessa condição de governo, isso ficou nos bastidores. E nos bastidores eu fui fritado. E nos bastidores bateram no meu tornozelo, no rim, na sola do pé, onde tinha espaço, né? E você não resiste, não tem como você brigar contra o mundo. Quando você tensiona vários pontos ao mesmo tempo, essa teia cai sobre você, mesmo que não seja você o tensionador desses pontos. Foi o que houve comigo. E eu cito aqui um exemplo clássico para encerrar essa primeira inserção.
O caso das Land Rovers. Eu adquiri cerca de 11 Land Rovers, fiz tudo como manda o figurino, como determina a legislação, como determina o devido processo legal. Aí colocaram uma mentira na imprensa, em capa de jornal, dizendo que cada Land Rover custava R$1,5 milhão de reais. Que absurdo! A Land Rover custava R$240 mil, mas era o veículo apropriado para fazer a vigilância de fronteira. Nós íamos vigiar cerca de 250 quilômetros de fronteira, através de terra, água e ar. Todo o avião do tráfico de drogas que voa em baixa altitude, para não ser captado pelo CIVAM, seria captado por esse novo sistema nosso. Mas por que foi para quase R$1,5 milhão cada Land Rover? Porque tinha segredo militar, tinha instalação de uma empresa russa aqui em Cuiabá, e daqui ela venderia e exportaria equipamentos militares para toda a América Latina e América do Sul. Isso ninguém fala. Tinha segredo militar que você não... Como você dimensiona segredo militar? As mesmas Land Rovers foram compradas pelo Paraná, depois de 2 ou 3 anos, pelo dobro do preço. Quantas vidas foram embora, quantos viciados novos surgiram, quantas vidas foram ceifadas em função do tráfico, que poderiam ter sido evitadas com a instalação desses equipamentos? Essa é a pergunta que fica. Fazendo um adendo, na questão da Land Rover, como o senhor sabe, foi um dos assuntos também de destaque no período na Gazeta, e eu também acompanhei, como o senhor sabe. Quando o senhor fala uma mentira da imprensa, existia toda uma base sustentada pelo Ministério Público, né? Então, assim, é só para contrapor aqui. Mas não é uma mentira da imprensa, existia um documento. O senhor acha que foi uma falha do Ministério Público? O que o Ministério Público diz, Sônia, não é verdade absoluta, é relativa. Se você pegar uma acusação do Ministério Público sobre 90% do que são réus hoje, se uma acusação tem 200 páginas, eles falam 200 laudas, 180 laudas é para contar uma história de um fato que não tem nada a ver com o seu. É meramente para colocar o juízo, o julgador, dentro de um emaranhado de fatos, para tentar formar a opinião. E depois disso, com 20 laudas, se prende ao fato real da suposição de que você pode ter cometido alguma irregularidade. Como eu tenho a consciência que eu não cometi absolutamente nenhuma irregularidade nas Land Rovers, eu estou absolutamente tranquilo. Quando eu disse mentira, não é afrontando o jornalista que escreveu, porque o jornalista, ele narra o fato, né? Ele narra o que ele está buscando de alguma fonte. Então, não foi nesse sentido que eu quis me expressar. Ok, Cris. Cadeira, eu já vou aproveitar o gancho aqui que você falou do Ministério Público, né? Porque nesse ano acho que teve até um enfrentamento entre você e o Ministério Público, até em relação à própria Promate, né? Que indicou que você não pudesse voltar aí ao Conselho do Desenvolve MT, né? Do qual você tem cota nisso, do qual você teve aí, foi fundador, né? Enfim, e aí você faz até uma fala que se o critério que o Ministério Público está usando seriam os seus processos, né? Que acabam colocando em xeque a questão da legalidade, da moral, que o atual governador Mauro Mendes, ele estaria na mesma condição e deveria também ser retirado do processo. À época você até disse, o governador deveria ser extirpado, né, da gestão do Desenvolve MT, porque ele já tinha mais de 50 processos em seu nome. Então, já aproveitando isso, até a época você disse que acionaria o Ministério Público, né, por conta dessa celeuma. Qual é aí a questão sobre isso? Bom, primeiro quero te agradecer por essa pergunta. Você mesmo disse aí, o governador responde 50 processos praticamente por pesquisas que se vê. Ou se não responde, está envolvido de alguma forma. Não estou acusando o governador e não tenho nada contra o governador Mauro Mendes, tá certo? Eu só quero que use a mesma régua. Pau que bate em Chico, bate no Francisco, que é o procurador-geral do estado de Mato Grosso. Pau que bate em Chico, bate em Francisco Lopes. Pau que bate em Éder, bate em Mauro Mendes. Pau que bate em Éder, bate em secretários do Estado. Então, por que essa covardia comigo? Porque pela lei das SAs, pela lei vigente no país, pela lei de improbidade, pela lei da ficha limpa, eu não estou impedido de exercer absolutamente nenhum cargo público. Bom, me retiraram na mão grande, tentaram me roubar as ações da Desenvolve MT, que são minhas, personalíssimas,
Comprei em 2004. São minhas, ninguém tira. Não há lei no país que tire essas ações do Éder Moraes. Podem tolir alguns direitos meus com jaboticabas jurídicas, que não existe no mundo jurídico. A decisão do juiz de primeira instância, sem criticar o magistrado, eu estou criticando a decisão, é esdrúxula. Ela não faz o menor sentido. E se em segunda instância não for reformada essa decisão, eu vou para a terceira instância. E se não for, eu vou para a quarta, para o STF. E vou recuperar os meus direitos, você não tenha dúvida disso. Eu estou impedido, olha só, a jabuticaba jurídica que inventaram. Eu posso participar da reunião do Conselho de Acionista, eu posso opinar, mas eu não posso votar. E não posso ocupar cargo na MT Fomento. Não estou pedindo cargo e nem quero na MT Fomento. Eu criei, eu sou pai da MT Fomento. Eu sou dono da MT Fomento, da Desenvolve MT. As pessoas precisam entender isso. E eu entrei pelo devido processo legal. Portanto, como acionista e como dono, eu tenho direito a ter acesso aos números, à gestão, ao compliance, à governança corporativa, à auditoria, aos resultados, porque é um produto que é meu. Eu tenho esse direito. Agora, não ocupar cargo lá, eu até respeito. Agora, não votar no Conselho de Administração, isso é uma jabuticaba que não existe. Isso é invenção, perseguição. E foi uma covardia da Procuradoria-Geral do Estado. Foram covardes. Porque se fossem homens, no sentido lato sensu da palavra, teria, e o próprio juiz na decisão dele coloca, que essa decisão não é só para mim. Então eu estou esperando até hoje a relação que a Procuradoria tem que enviar para o juiz da causa para suspender das funções todos aqueles que estão respondendo os processos igual ao Éder Moraes. Então, eu só quero ser tratado, os diferentes de forma diferente, os iguais de formas iguais, enfim, quero ser tratado como todo mundo é tratado, nada mais do que isso. Né? Você até aponta que gostaria, né, que de repente nessa investidura pudessem apresentar aí aqueles que foram condenados em primeira instância, em segunda instância, para que todos eles, né, olha só, só para você ter uma ideia da zona, da bagunça, do cabaré de cego que está a Desenvolve MT, até hoje eles não conseguiram nomear um presidente. Até hoje eles não conseguiram nomear novos diretores, porque todos os processos que enviam para o Banco Central estão errados. Todos foram devolvidos. 5 ou 6 nomes já foram negados pelo Banco Central e a imprensa não sabe. Negados pelo Banco Central. Vetados pelo Banco Central. Eu não fui vetado pelo Banco Central como acionista. Então são coisas que a sociedade precisa ter um conhecimento melhor do que está acontecendo. O que está acontecendo na Desenvolve MT é o seguinte: usam, usurpam, abusam da inteligência do Éder Moraes para reerguer a instituição e jogam de bagaço o Éder Moraes na hora de mostrar os resultados. Porque na primeira reunião que teve no começo do ano, eu coloquei lá 19 medidas a serem tomadas para recuperar a agência. Sabe por quê? Porque no governo do senhor Pedro Táxi, irresponsável, ele não renovou o contrato de consignação do cartão de crédito dos servidores públicos, mas cobrou dos servidores públicos. E eu denunciei no Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Por que não tomou providência até agora com relação a esse assunto? Aonde foi parar esse dinheiro? A agência deu prejuízo 4 anos consecutivos, porque o carro-chefe da rentabilidade da agência é o cartão de crédito. É mais de 1.200.000 por mês de rentabilidade, que deixou de entrar durante o governo Pedro Táxi. Para onde foi esse dinheiro? Com a palavra o Ministério Público. Ok, ainda nessa esfera judicial, vamos citar outras operações, né, que você faz parte, aí você vai respondendo conforme a tua possibilidade. Operação Ararat, como é que está o processo hoje da Operação Ararat? A Operação Ararat, na verdade, ela é uma operação única, mas fatiada, né, em diversas etapas. Né? Em várias delas eu estou sendo acusado, ou indiciado, ou enfim, ou réu, né? Estou me defendendo em todas essas etapas, convicto e fundamentado de que as minhas defesas estão absolutamente dentro do que preceitua os normativos, dentro do que é a Constituição Federal. O problema é que nós temos uma Constituição, nós temos uma Carta Magna para reger o país, mas nós temos 220
milhões de constituições espalhadas pelo Brasil, porque cada um entende a Constituição do melhor jeito que lhe aprouver, e nós não podemos aceitar isso. Então, se está errado algo na Constituição, que corrija com outra constituinte quando se tratar de cláusulas pétreas, né? Que não se tente mudar no grito, que não se tente mudar decisões no afã, no clamor popular, que muitas das vezes esse clamor popular está contaminado por robôs de mídias sociais. Está contaminado por mídias direcionadas especificamente para formar juízo, para formar correntes majoritárias contra determinadas situações, quando na verdade muitos inocentes estão respondendo processos hoje, não tenha dúvida disso. Se executarem a Constituição ao pé da letra, este quadro muda, o quadro que está aí, porque muitos inocentes estão sendo acusados de fatos que não cometeram, né? E eu acho que a lei de abuso de autoridade chega em boa hora, chega em muito boa hora, porque as pessoas precisam ter um pouco mais de balizamento para poder tomar as suas decisões, né? Porque tá muito fácil. As prisões preventivas no Brasil, há um tempo atrás, foram banalizadas. Qualquer situação é prisão preventiva, qualquer situação é uma condução coercitiva. Eu sofri 7 buscas e apreensões no mesmo local. Ou eram burros demais para não encontrar nada, ou era uma perseguição, algo persecutório extremamente com a minha pessoa. Não tem outro caminho para mim poder imaginar. Como que alguém faz uma busca e apreensão 7 vezes no mesmo local? Então é algo assustador, é algo de pleno abuso de autoridade. Colocaram uma Glock, uma arma, na cabeça do meu filho de 11 anos de idade dormindo. Como se tivesse alguém ali dormindo que fosse fazer algum mal a alguma autoridade policial que adentrou a minha casa com chave mestra, abrindo a porta. Pegou eu, minha esposa em trajes menores. Um delegado entrando dentro do meu quarto com minha esposa com trajes menores. Que brincadeira que é essa? A lei diz que primeiro você tem que se identificar. Não é isso? E tem que ter uma policial feminina para poder entrar. Só que eu sou conhecedor da lei, né? Eu nunca deixei que as coisas tomassem um rumo um pouco pior, porque tenho conhecimento da lei. E os coitados que não têm conhecimento da lei? Olha o exemplo que nós, sem citar nomes, que acabamos de ver aí, que acabou de acontecer, né? Com o empresário local. Isso é uma coisa desnecessária, um abuso, isso é uma sacanagem. Tá certo? Isso para mim é um masoquismo, é querer ver a dor dos outros, né? E sentir prazer na dor dos outros. Ok, vamos para o nosso primeiro intervalo. O programa está quente, né? E vai continuar assim, né? Eu quero o esperado. Então convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo, aqui no programa Emparedado, aqui para a TV Gazeta, canal 19.1. Até logo. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. A Prefeitura de Cuiabá criou o SOS AVC. Agora o paciente com sintomas de AVC que chega nas unidades de urgência e emergência Ou é socorrido em casa pelo SAMU, é encaminhado ao São Benedito. O hospital faz o diagnóstico com este equipamento de última geração. Senti muito mal, meu filho me levou para a UPA e se não fosse esse atendimento rápido, eu não estaria aqui hoje. O atendimento rápido significa livrar este paciente de sequelas ou eventualmente da morte. E o Hora Estendida na Saúde já está funcionando no Centro de Saúde do Tijucal. A meta é ter em cada região da cidade um centro de saúde com horário ampliado. De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 9 da noite. Ganham os trabalhadores e todos com dificuldade de serem atendidos no horário comercial. Chegou a serviço, se sentiu mal, você pode procurar pronto atendimento. Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, veio numa boa hora, ajudou muito. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalham com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos.
De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você com moda fashion de 0 a 18 anos aqui no CPA 2. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Ok, estamos retornando aqui para o segundo bloco do programa Emparedado. Nessa noite aqui estamos emparedando, estamos entrevistando o nosso ex-secretário Éder Moraes. Tá? Bom, eu terminei perguntando, agora passo para a Sônia Fiore. A gente estava nessa questão aqui falando, né, de processos, operações. O senhor fez uma pontuação também sobre a questão aqui das investigações das cartas de crédito. Pode ter novidade? O senhor pode levar novas informações? Olha, o assunto das cartas de crédito, ele permeia um pouco ali na Justiça Federal, né, e também na Justiça Estadual. Hoje está na 7ª Vara, se não me falha a memória, né? Agora, a questão das cartas de crédito emitidas para os servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, merecedores que foram, tem todo um histórico aí, né? É longo, mas eu vou tentar resumir em 2, 3 minutos, porque há um anacronismo aí quando se fala disso que as pessoas não percebem e confundem datas, né? Quando eu estava secretário de Fazenda, de 2008 a 2010, houve um acordo público, vou repetir, um acordo público, na Sala Garcia Neto, com a presença de vocês da imprensa, onde foi divulgado um acordo em alto e bom som, ou bom tom para aqueles que prefiram, de que seria feito um acordo da ordem de 480 milhões de reais para saldar os compromissos com estes servidores, agentes de tributos estaduais, fiscais de tributos estaduais, demais servidores, enfim, que estava beirando a casa de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, segundo a Procuradoria-Geral do Estado. Bom, houve um acordo. Como foi feito esse acordo entre as partes? Foram eles. A Secretaria de Fazenda não participa de acordo com servidores públicos. Quem faz acordo com o servidor público é a Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Estado e o servidor ou a área envolvida. A Secretaria de Fazenda não entra nisso. Ela entra com o ônus, que é providenciar os recursos e os meios para se pagar o acordo, que foi o que sobrou para o Éder Moraes. Saiu-se de lá, divulgou-se aos 4 cantos que seria 480 milhões as cartas de crédito. Ok? Ok. Não contente com isso, o Éder Moraes, enquanto secretário de Fazenda, emitiu um projeto de lei para a Assembleia Legislativa aprovar a emissão. Não usei a lei genérica como usou o Ministério Público nas suas cartas de crédito. Eu usei lei específica.
e depois um decreto regulamentador, e depois um estudo de impacto na Câmara Fiscal. Porque quando você autoriza a compensação disso, mesmo que seja dívidas pretéritas, você está interferindo numa programação de entrada de recursos do Estado. Então, há que se ter um estudo de impacto fiscal, foi feito e aprovado. Não contente com isso, o Éder Moraes pegou todo o processo e encaminhou para o Tribunal de Contas fazer uma tomada de conta especial, antes da emissão. Voltou do Tribunal de Contas sem nenhum óbice, sem nada que proibisse a emissão da então cartas de crédito neste valor. Foi para a Secretaria de Administração e para a Procuradoria. Depois de algum tempo, o secretário de Administração me liga, não sei se 1 mês, 2 meses, 2 dias, datas não vou me prender a datas aqui, e disse, olha, está tudo ok. Eu falei, olha, mas a emissão dessas cartas de crédito tem que ser em papel moeda, registrado pelo Banco Central, a numeração de cada um desses papéis. Porque é dinheiro. Você está emitindo moeda. Diferente do Ministério Público, que emitiu as suas cartas em papel sulfite e sem nenhum controle. Estou fazendo os comparativos para as pessoas começarem a pensar, né, o porquê que essa briga chegou aonde chegou e o que está por trás desse morro, né? Bom, não contente com isso ainda, eu disse, olha, dos 480 milhões, estou arredondando valores, 27%, faz a conta aí, dá 150 milhões de reais. Este valor vai ficar retido para o Estado, porque é imposto de renda. Ou seja, imposto de renda e folha de pagamento, você não repassa para a Receita Federal. Há um convênio do governo do Estado e a Receita Federal, onde o imposto de renda de folha de pagamento fica para o próprio Estado. Não é salutar um ente estadual ou federal cobrar impostos entre si. Então, já houve aí a economia de 150 milhões de reais. Vamos lá. Então, virou aí 280 milhões de emissão de carta. Não é mais 400 e qualquer coisa. Então, veja bem os cuidados que eu tomei. Aí, foi autorizado a emissão e eu validei os cálculos sem ter muita necessidade de conferência. Mas por que não teve tanta conferência? Porque foi o valor acordado em reunião pública. Porque foi o valor divulgado em reunião pública. O Ministério Público teve conhecimento disso, todas as instâncias, Ministério Público Federal, Estadual, Auditoria Geral da União, Auditoria Geral do Estado, auditorias do PQP. Todas tiveram acesso a esses cálculos e a esses números. Por que ninguém questionou antes da emissão? Por que estão questionando 10 anos depois da emissão? Então são coisas que chamam muita atenção. Bom, por que eu disse anacronismo? Porque tudo isso aconteceu até o dia 30 de março de 2010. Ponto. Encerrou aí a participação do Éder Moraes. Eu saí da Secretaria de Fazenda e assumi a Casa Civil. Depois disso, a Procuradoria arrumou uma tese derrubando o imposto de renda, dizendo que aquele imposto não era para ser retido, que era para ser devolvido, e ainda corrigiu esses valores por índices ou indexadores que eu não sei quais usaram. Isso deu mais 250 milhões de reais. Por isso que fala em emissão de 650 milhões de reais. Me incluam fora disso. Me incluam no que é correto, naquilo que foi feito segundo a lei. O que foi feito depois, respondam aqueles que emitiram e quais os procedimentos que adotaram para emitir essas cartas. Não estou acusando ninguém, estou dizendo até onde começa a minha participação e aonde termina. Por isso eu não temo nenhuma investigação de carta de crédito, absolutamente nenhuma investigação. O senhor acredita que as investigações podem trazer novas revelações, até de nomes que estejam aí? Não sei, a própria investigação, né? Ela já está bem madura, né? Já faz 10 anos praticamente que isso está aí, né? Eu não vejo crime algum eu vejo na emissão das cartas de crédito, porque ninguém fala, Sônia, né? E Vinícius e Cristiano, as pessoas não falam o seguinte, que antes dessas cartas de crédito que foram emitidas na Cefaz, houve mais de 5 bilhões de cartas de crédito emitidas em governos passados, governo Jaime Campos, governo Bezerra, governo Júlio Campos, governo Dante de Oliveira.
Todos emitiram cartas de crédito para a Polícia Militar, para a Saúde, para a SEMA, para a Defensoria, para não sei quem, para não sei quem, para não sei o quê. Emitiram. Por que só aí que está residindo o problema? Né? Mas eu defendo a investigação, que ela vai ao cabo e ao final, né? E apure responsabilidades. Quanto às minhas responsabilidades, eu estou absolutamente tranquilo. Ok, Cris. Éder, logo que começou a gestão Mauro Mendes e ele decretou aí, né, calamidade pública aprovada pela Assembleia, você foi um dos críticos disso, né? Éder, na verdade, vem sendo até um guru quando se chama aí para trazer uma questão da discussão econômica, sempre vem consultando o Éder qual a sua avaliação disso, enfim. E uma delas foi sobre a calamidade, né, que você deixa claro que ela é vergonhosa e precipitada, né, típico de um governo que não sabe o que fazer e está só deixando rolar. Ao mesmo tempo, né, que você foi secretário, você sofreu muitas críticas, né, tanto do comércio como das indústrias, inclusive sofreu críticas por parte do próprio governador à época, do governador hoje, né, Mauro Mendes, na época, né, como representante. E ao mesmo tempo, eu estava inclusive lendo um dos seus artigos, né, que foi publicizado no dia 20 de outubro, Éder Moraes Dias, todos se lembram? E nesse artigo você reporta um pouco que você vem sendo procurado, até para falar um pouco sobre essa questão econômica, como o Éder faria, como o Éder reagiria, né? E eu peguei uma das falas até para a gente poder discutir essas duas pontos, né? E aí, abre aspas, você fala, mudem a forma de cobrar impostos, a emissão de notas fiscais e tributem no ato da venda. Porém, cabe um reparo, deveria reduzir alíquotas, pois a base de cobranças agora é maior, mas parece que querem estrangular mais ainda o comércio. Né? Então, você ponderou aí, né, como se você já tivesse feito essas ponderações sobre a questão econômica. Esse governo hoje está agindo da mesma forma que você agia, mas esse governo outrora foi um grande crítico seu e tem, inclusive, se adaptado de alguma das suas reações. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, inclusive da própria questão da calamidade, né, que você entendeu como falaciosa, para que a gente possa cotejar todos esses assuntos. Você me deu um tema aí que dá para a gente ficar uma semana discutindo aqui. É um outro programa só para isso, né? Dá mais uns 3, 4 programas. Vou tentar sintetizar ao máximo isso daí. Bom, primeiro, a vida é cíclica. A vida é uma roda gigante. Uma hora nós estamos em cima, no meio, outra hora embaixo, né? Quando eu estava secretário de Fazenda, numa reunião dentro do Ministério Público Estadual, houve uma discussão muito acirrada com o setor de combustíveis, com o comércio, com lojas de material de construção, inclusive o atual presidente da Associação Comercial de Cuiabá, enfim, que é vinculado à loja de material de construção, era um crítico muito ácido a meu respeito, sobre a minha forma de atuar, e eu quero voltar nesse assunto para poder pontuar isso, né? E, enfim, e o próprio Mauro Mendes, quando à época era membro da Federação da Indústria, mas ainda acho que não era o presidente. Mas enfim, ele me questionou muito forte, porque quando eu comecei a reunião, e muitos não entenderam, porque eu disse, olha, eu vim participar para ouvir, mas não vou mudar nada. Aí praticamente acabou a reunião e ele pediu a palavra e usou de um tom muito forte comigo na data e tal. E conhecendo ele e o potencial dele, eu disse, um dia o senhor vai estar do lado de cá. E o senhor vai saber o que é isso aqui. Porque se governar isso aqui, como se faz na iniciativa privada, sem o devido cuidado, você vai para a recuperação judicial. E no Estado não tem recuperação judicial. No Estado tem default, que se diz, tem a quebra, você tem que recorrer a mecanismos de ajudas de multilaterais de financiamento e você pode se inviabilizar, deixar de receber recursos externos, internos e uma série de coisas. E não deu outra, né? A vida foi rodando a roda, hoje eu estou embaixo, né? E ele está em cima. Mas que bom, que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo para você. Eles me ouvem, só não dão o braço a torcer. Eu disse para eles, chegou o momento de mudar a forma de cobrança de impostos do estado de Mato Grosso. Não dá mais para cobrar na entrada como se cobra. Por quê? Hipoteticamente, você compra um celular, o comerciante, ele compra por R$500 esse celular. É hipotético isso. R$500. Dá entrada no Estado nisso, estou resumindo para o leigo que está nos assistindo poder entender. Dá entrada no Estado nisso, é cobrado o imposto, o ICMS, sobre os R$500.
Depois, sobre uma pequena margem, que chama-se markup, de 40%, não sei o que e tal, que não vira nada, né? Mas o comerciante vende esse celular por 2, 3 mil reais. Então, na verdade, quando o comércio chora muito, na verdade, é o setor mais incentivado da economia do estado de Mato Grosso. Porque ele deixa de recolher o ICMS sobre o valor da venda bruta do bem. Quando outros estados cobram na chamada saída, na venda bruta, na venda que você está vendendo o equipamento efetivamente. Imagine você, se você cobra uma alíquota de 12%, hipoteticamente na entrada, sobre R$500, e você passa a cobrar 12% sobre R$3 mil, você quintuplicou a receita do estado. O governador acho que entendeu isso, a sua equipe, apesar de ter muito neófito, o Rogério Galo é um menino bom na área jurídica, péssimo na área financeira, mas ele vai aprender o tempo, vai ensinar ele. Primeira medida, passaram a cobrar dos remédios, olha só, a falta de experiência, e quando se você trata as coisas com neófitos, com novatos, você está suscetível a ter muito mais erros. Mudar a cobrança do imposto dos remédios para saída, conforme nós sugerimos. E estão cobrando 17% sobre o valor de saída do remédio. Do remédio, que loucura que é essa? Quando você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que fazer uma conta do seguinte, olha, se eu estou recolhendo o imposto de 12% sobre R$1.000, vou cobrar sobre 3%, eu vou cobrar 8%. Então estou ensinando ao governador Mauro Mendes, à sua equipe econômica, ao Rogério Galo, aos secretários que auxiliam ele na área financeira. O discurso para a sociedade é o seguinte: estou cobrando sobre a saída, estou cobrando sobre um valor menor, mas eu estou diminuindo impostos. Quem que vai contra um discurso desse? Ele está diminuindo para o contribuinte, porque o comerciante ele não paga imposto. O comerciante ele é substituto tributário. Ele fica dono do recurso por um período para repassar ao Estado depois que ele recolheu. Ele é a pessoa, o elo da corrente de confiança entre o consumidor e o Estado. Tem que acabar com isso. O Estado tem que confiar no contribuinte diretamente. E para isso ele tem que cobrar na saída. E para isso ele tem que codificar em QR Code ou em código de barras. E isso pode ser feito paulatinamente. Vou dar um conselho, governador Mauro Mendes. Comece a fazer isso pela conta de energia. Faça o teste pela conta de energia. Porque é muito fácil a CPI colocar aí, como estão colocando. Porque sonegaram 500, 400 milhões de reais a Energisa. Eu não sou advogado da Energisa e nem conheço quem está lá. Mas estou falando como um consultor. Por quê? Porque o Estado vê o volume global das contas de energia e cobra o imposto sobre aquilo. Ele não considera que a empresa tem na sua carteira 25% a 30% de inadimplência. Como que ela vai pagar 25% a 30% se ela não tem o faturamento para aquilo? Vai ficar inadimplente eternamente. E aí você abre um vácuo para coisas não republicanas. Ou você abre uma situação para conversas que não interessam à sociedade. Então o que eu aconselho? Cobra por código de barras, no ato do pagamento da conta de energia, fez a leitura no código de barras, vai para a conta do Estado automaticamente o que é do Estado e fica para a Energisa o que é da Energisa. Ponto. Ah, mas aí vai diminuir 100 milhões na arrecadação. Vai cobrar do contribuinte. Não é justo cobrar da Energisa, porque ela não recebeu do contribuinte. Aí você entra numa linha de você se adequar à realidade do fluxo de caixa e não a um fluxo de caixa virtual que chega no final do ano, você tem rombo, você conta com aquela arrecadação e ela não existe, aí você tem que emitir cartas de crédito de um servidor ou de não sei o que ou de outro para compensar débitos e por aí vai. Né? Então são sugestões que a gente coloca para o governo e o governo tem que ter humildade de aceitar, o governo tem que ter humildade de ouvir. E eu quero, veja bem o que estou colocando aqui para vocês, isso vai acontecer fatalmente. E que esse programa recorde no futuro que o Éder Moraes esteve aqui e disse, cobre por código de barras, por QR Code ou por qualquer mecanismo que entre online na conta do Estado no ato da arrecadação. Porque é assim que tem que funcionar.
Ah, mas nem todo mundo tem máquina. Vai por setores, começa pelos supermercados. Todo supermercado, posto de combustível e outros ramos tem o bico de leitura ótica. Óbvio. Por quê? Quando você emite a nota fiscal eletrônica, supõe-se que a Secretaria de Fazenda tem o controle do seu estoque. Hoje a Secretaria de Fazenda manda um fiscal visitar a sua empresa sabendo o que ela quer encontrar lá. É diferente de antes que ia lá no escuro, no emaranhado. Não. Você quer saber a real carga de tributária que um setor paga? Esquece tudo que vocês ouviram até agora. Porque são números manipulados, as apresentações na Assembleia Legislativa são manipuladas, não representam a realidade. Eles não mostram por fonte o que está acontecendo, porque a conta única do Estado é um volume de subcontas que estão dentro dela. Desnudem isso para a sociedade. Mostre subconta por subconta qual é o saldo. Por que não considera o FETAB nessa conta? Se considerar o FETAB, o Estado é superavitário. Não tem rombo, não tem calamidade. Só teve calamidade porque não consideraram o FETAB nas contas que passaram para o governo federal. É simples assim. Então assim, ó, me engana que eu gosto. Não dá para continuar dessa forma, né? A gente tem que trabalhar com números reais, saber que a sociedade está atenta. Quando eu era secretário de Fazenda, em 2008, Cristiane, Sônia e Vinícius, eu coloquei um painel, os senhores se lembram, na frente da Secretaria de Fazenda, para fornecer a arrecadação do Estado. Para dizer, abrimos a conta hoje com 1 bilhão, fechamos a conta hoje com 1,5 bilhão, ou com 800 milhões, ou com o mesmo 1 bilhão. Mas o que entrou e saiu? As principais contas, mostrava ali, para a sociedade acompanhar o que está acontecendo. Isso é transparência. Agora, brincar de transparência, brincar que está publicando relatório, acabou, era de relatório. Esse negócio de você publicar em jornal, isso acabou. Hoje é internet, hoje é mídia social. Coloca o painel lá para a sociedade acompanhar. Qual o problema? Não tem impostômetro? Coloca o impostômetro mato-grossense. Qual o receio disso? Coloca o saldo do FETAB real. Que aí o cidadão vai ver lá, bom, tinha 1 milhão hoje aqui, tinha 1 bilhão hoje aqui, hoje tem 800, 200 milhões, foi para onde? O cidadão só vai saber quando foi 200 milhões, depois de 1 mês, 2 meses, que ele vai publicar no portal da transparência, a INEI já é morta. Então o que eu quero dizer com isso é que se o governo quiser ser mais transparente, pode, deve e tem como. Ok. Então, nessa temática ainda, é incentivos fiscais, né? Teve uma lei que o governo mandou para a Assembleia e foi muito polêmica em relação aos incentivos. Você já tocou em alguns temas na questão do comércio aí. O que você acha da questão dos incentivos fiscais em Mato Grosso? O agro está muito beneficiado, não está? Como é que você vê isso de forma geral? Olha, quando eu disse que para você saber a carga tributária de um setor, tudo que foi dito até agora você tem que esquecer, é porque a fórmula correta é a seguinte: controle o estoque, o volume de venda e o que entrou no caixa. 3 itens. E o que se pagou de imposto. Qual o segredo que tem nisso? Se está tudo eletronizado, se está tudo informatizado, se está tudo dentro do sistema. Tá certo? Aí você vai ver o que cada setor está pagando. Porque é o seguinte, dentro deste bolo, pode ser que alguém está pagando 17, 21, 23 e outro está pagando 1, 2 ou 3. Mas a média disso vai mostrar, opa, ela tem que dar na plenitude. Tudo que não der na plenitude dos 17 ou dos 12 da carga tributária daquele setor é sonegação, ou é desse caminho, ou não está sendo declarado. Ou então tem que estar lá no estoque parado. Tem que bater as coisas. Esse programinha, você compra a MTI ou qualquer órgão de informática do Estado de Mato Grosso, cria isso em 2 minutos, se a Cefaz já não tiver isso. Por que não usam esse sistema, né? Então, o incentivo fiscal, ele é necessário, por razões óbvias. Você é comentarista político, é uma pessoa que estuda muito essa questão econômica também. Nós sabemos de cor e salteado que o problema de logística nossa nos atrapalha, mas nós compensamos um pouco isso com a competência da porteira para dentro, com a nossa produtividade. A agricultura brasileira e mundial, ela é uma roda gigante também, as coisas estão mudando, a questão dos defensivos vão mudar. Vai ter que ser a coisa mais bio, mais sem química, mais orgânica. Estão partindo para isso. Evidentemente isso vai refletir no setor de arrecadação. De uma maneira geral, o que eu quero dizer, eu peguei só uma parte, de uma maneira geral, eu quero dizer que o incentivo ele é necessário por setor.
Não pode ser feita a prostituição que foi feita no governo Simão Barbosa. No governo Simão Barbosa, está aí as investigações mostrando que eles concediam os incentivos fiscais, e aí é bom deixar muito claro para a sociedade mato-grossense que incentivo fiscal não passa pela Secretaria de Fazenda. Nós fiscalizamos com precariedade. Nós não concedemos incentivos fiscais. Quem concede, primeiro o cidadão, a empresa ou o setor vai lá, protocola uma carta de intenção lá na Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico hoje. Essa carta é aprovada, é feito um estudo de impacto fiscal, para depois ele começar a usar o abatimento daquilo, de que forma ele vai usar, se vai ficar com crédito tributário ou não, se ele vai usufruir disso por um período de fruição e depois ele vai devolver isso no mesmo período. Existem N formas de se incentivar um setor, mas não você concedendo para uma empresa, por exemplo, do setor do comércio, e para outra não. Aí você criou uma concorrência desleal. Então o que precisa é manter os incentivos fiscais, Mato Grosso necessita disso, mas com regras muito claras. Depois que as regras estiverem absolutamente claras, os investimentos virão com naturalidade para o Estado, não tenha dúvida. Ok, e a Lei Candir? Tá? Existe uma proposta de emenda constitucional para a revogação da Lei Candir, né? Como é que você vê a Lei Candir? Eu acho que esse banho do pré-sal que está dando em todo mundo, né, manchado um pouco pelo óleo no Nordeste aí, que não sabe se é venezuelano, de onde que veio e tudo mais, enfim, talvez seja um recado, olha, cuidado com esse óleo de profundidade aí, que pode acontecer algo aí e tudo mais, não sei. Para mim, fugindo um pouco do assunto, tem a ver um pouco com os russos aí, né? Essa questão de proteger o Maduro, do Brasil ter aderido aos embargos econômicos aí que os Estados Unidos fez com a Venezuela. Eu não sei se não há aí uma reprimenda, algo, recado, proposital, um recado feito, porque eles conhecem as correntes marítimas e sabiam exatamente o temporário e que esse óleo chegaria nas praias brasileiras e deu um banho na costa brasileira toda, né? Praticamente. A sua pergunta é exatamente Lei Candir, da Lei Candir. Olha, a Lei Candir, eu estive no Rio de Janeiro, Vinícius, no ano de 2009, numa reunião do CONFAZ. Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda, era o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. E Mato Grosso tinha um percentual X na Lei Candir e tal, e eu não aceitava aquilo porque nossos cálculos mostravam que o percentual era outro, era 100 milhões a mais. Resumindo a obra, eu dei um murro na mesa, peguei todo o meu material e abandonei o CONFAZ, porque a época, para se aprovar tudo no CONFAZ, era só por unanimidade. Falei, bom, se eu tenho essa arma, eu vou usar. Eu estava no aeroporto, vindo embora, o governador me ligou. O que aconteceu? Que está todo mundo, governadores estão me ligando, tem que aprovar o royalties do petróleo do Rio de Janeiro, tem que aprovar o incentivo da zona portuária do Espírito Santo, tem que isso, tem que aquilo, são assuntos muito importantes para o país. Eu falei, governador, importante para o país também é uma agricultura forte e que o Estado seja compensado por ser eficiente nessa tarefa. Eu não vou voltar lá, porque eles estão sacaneando o Estado de Mato Grosso. Se eles me ligarem aqui e disserem que vai colocar na pauta agora a discussão do índice que Mato Grosso merece, eu volto. Não, acabei de desligar, me ligou o secretário de Fazenda, que era do Paraná, Mário Benevides, filho de um deputado federal. Isso. Agora ele está deputado, Mário Benevides. E agora é ele que é. No lugar do pai dele. Aí voltei. Mauro Benevides. Isso. Voltei, né, a aprovar o índice que queríamos e aumentou 100 milhões. Se Mato Grosso está recebendo aí hoje 150, 200 milhões a mais, foi graças a essa porrada na mesa que o Éder Moraes deu no dia dessa reunião. Mas a Lei Candir, ela há muito tempo, de uma certa forma, ela vem incomodando o governo federal. Por quê? Porque eles nunca colocam no planejamento, nunca colocam no orçamento, sempre deixam para a última hora, contam com um algo mais ou algo assim, quando não ocorre, deixa para o ano seguinte, e os estados planejam as suas despesas contando com esse recurso. Quando eu vi essa história do pré-sal e de divisão do bolo, eu falei, bom, agora mataram a Lei Candir de vez, que com certeza vão substituir essa divisão do bolo por essa participação da Lei Candir, tenho certeza disso. Mas há outros mecanismos que o Estado pode usar, compensatórios, que talvez penalize um pouco o agricultor, o agronegócio na ponta final, mas se isso for convertido em benfeitorias, em melhorias para a produtividade, para a diminuição do custo Mato Grosso, por consequência o custo Brasil, ou seja, se esses recursos forem arrecadados
para melhorar a malha viária, para se usar em malha ferroviária, para se restabelecer a hidrovia Paraguai-Paraná, para se restabelecer os modais de transportes e interligá-lo, eu duvido que algum agricultor, alguém do agronegócio vai chiar. Não vão. E aí aquilo que seria destinado para isso fica na conta do governo. Você faz uma troca, né, de rúbricas orçamentárias. Mas parece que as pessoas faltam massa cinzenta, não sei o que acontece, que não conseguem colocar essas coisas em práticas, né? Eu vou aproveitar a sua pergunta, que eu sei que talvez estejamos caminhando aí, não sei, horário, né? Me criticaram, me crucificaram, bateram 1000 pregos na minha mão e nos meus pés na cruz, porque eu fiz um empréstimo em dólar. Fizemos isso à época porque era o único caminho que tinha para o estado de Mato Grosso. Nós tivemos 2 anos de carência e 20 anos ou 15 anos para pagar. Isso salvou as contas públicas para poder se fazer a Copa do Mundo e outras coisas mais. Tem coisas da Copa do Mundo que a sociedade um dia vai saber, né, dos mecanismos corretos, orçamentários e financeiros usados junto à FIFA para provar que nós tínhamos 1 bilhão para aplicar na Copa do Mundo aqui. Foi por isso que veio a Copa do Mundo, não por outra razão. Porque ninguém conseguiu provar que tinha 1 bilhão para aplicar, e eu mostrei para o governador que nós tínhamos 1 bilhão para aplicar, e ele apresentou o Joseph Blatter, apresentou a FIFA, e a FIFA falou, olha, lá tem o apelo ambiental, cerrado, 3 biomas, não sei o que, e tem 1 bilhão, gente. Mas isso ninguém fala, né? Mas voltando a essa questão da dívida, e me crucificaram porque disseram que eu não fiz o chamado swap, que é o hedge, que é o seguro da dívida contra a variação cambial, né? E disseram que esse era todos os males da economia de Mato Grosso, se resumia nisso. O RGA não foi pago por isso, investimento não acontecia por isso, o Estado não andava por isso. Tudo que acontecia no Estado é porque o Éder fez esse endividamento em dólar. Eu quero fazer uma pergunta ao governador do Estado de Mato Grosso e ao seu secretário Rogério Galo. Vocês refinanciaram a dívida em dólar ou em real? Eu vou responder, em dólar. Não mudou nada. A taxa que nós tínhamos era 4,5, vocês renegociaram a 3,5, mas faltavam 2 anos para acabar a dívida, a 4,5. E vocês jogaram para 30 anos a 3,5. Vocês exponencializaram extremamente o gasto e despesas financeiras com o Estado. E não falam isso. Agora a pergunta básica que não quer calar. Vocês fizeram o seguro da dívida? Por que vocês se calam? Por que vocês não vêm para a imprensa e dizem, não fizemos o seguro da dívida, o Éder tinha razão, não se faz seguro de dívida de 20, 30 anos, porque encarece a operação sobremaneira. Ah, mas a parcela nossa ficou menor, não interessa, o montante da dívida aumentou. Então a pergunta básica é, mudaram de dólar para real? Não, continuou em dólar. Fizeram o seguro da dívida? Não, continuou sem seguro. Então por que a crítica ao Éder Moraes? Era politiqueira? É isso. Ok, Sônia? Nessa questão, nessa conjuntura aí de caixa, secretário, né, a gente percebe assim, quando existem os orçamentos, existem as estimativas, assim, o orçamento não desce, né, ele sempre tem a margem dele de crescimento. Nós temos a folha de pagamento, né, dos servidores que ela é estratosférica, né, já há vários governos. Então, assim, dentro dessa política assim, que vem se tentado de tentar contornar, assim, a gente não vê muita brecha para investimento. O que o senhor assim, iria sugerir, sendo que, pelo menos é o que o Pedro Táxis mais falava, né, no governo dele, né, que isso foi deixado pela gestão de Silval, né, todas aquelas progressões de carreira e tal. Então, assim, isso se tornou um mecanismo de difícil solução para o governo, né? O peso da folha de servidores hoje, frente à arrecadação. Qual seria a fórmula? Só tem uma fórmula, tem que diminuir o tamanho da máquina, não existe mágica. E eu não estou vendo predisposição do governador do Estado. Veja bem, eu não estou criticando o governador como oposição, não, estou criticando como uma pessoa, com a minha opinião como cidadão, tá certo? Que eu não quero levar isso para o lado pessoal, nem que o governador leve isso para o lado pessoal. Isso aqui é uma opinião para ser analisada e avaliada. Você precisa diminuir o tamanho da máquina estatal. O que nós estamos fazendo com o MT Gás?
Conseguimos agora uma parceria com o governo boliviano e tal. Vamos esperar maturar isso para ver exatamente se é o que nós estamos esperando ou não. Porque senão, por que não vender isso? Por que não valorizar com essa sociedade ou com o fornecimento dito perene daqui para frente, com a eleição duvidosa do Evo, não sabe se vai continuar ou se não lá, uma estabilidade política se avizinha novamente por aí. O que isso vai impactar aqui no fornecimento ou não, ninguém sabe, né? Então, por que não vende isso? Por que não vende metamate, ou terceiriza, ou passa para uma superintendência da SEMA, né? Diminui o tamanho disso? Por que não diminui as indiretas do Estado? E outra coisa, se eu estou governador e quero diminuir o tamanho da máquina, você tem que parar de contratar. Se tem um nível de aposentadorias que acontece anualmente, deixa acontecer. E diminui-se o tamanho. Mas você vai arrecadar menos para efeito de previdência, tem que ter uma força motriz aqui, vamos ter que arrumar uma equação para isso. Nós temos 35 bilhões na dívida ativa, dormindo com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Se me permite interromper, nós vamos fazer mais um intervalo. Você até antecipou uma pergunta que estava listada aqui sobre as empresas estatais, né? Você entende bem da gestão delas. Voltamos com a Sônia, então. Convido vocês a continuarem conosco, né? Logo após o intervalo aqui. Hoje estamos emparedando Éder Moraes. Até logo. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. A Prefeitura de Cuiabá criou o SOS AVC. Agora o paciente com sintomas de AVC que chega nas unidades de urgência e emergência ou é socorrido em casa pelo SAMU, é encaminhado ao São Benedito. O hospital faz o diagnóstico com este equipamento de última geração. Senti muito mal, meu filho me levou para a UPA e se não fosse esse atendimento rápido, eu não estaria aqui hoje. O atendimento rápido significa livrar este paciente de sequelas ou eventualmente da morte. E o Hora Estendida na Saúde já está funcionando no Centro de Saúde do Tijucal. A meta é ter em cada região da cidade um centro de saúde com horário ampliado. De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 9 da noite. Ganham os trabalhadores e todos com dificuldade de serem atendidos no horário comercial. Chegou a serviço, se sentiu mal, você pode procurar pronto atendimento. Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, veio numa boa hora, ajudou muito. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalha com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você, com moda fashion de 0 a 18 anos, aqui no CPA 2. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. O trabalho não para, a mudança é evidente. No plenário e nos bairros estamos cada vez mais presentes. Pro nosso futuro ser mais consciente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente, realizando mais ações de maneira transparente. Mas tudo isso só é possível com você presente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Muito bem, estamos retornando aqui para o último bloco deste programa Emparedado de hoje, desta segunda-feira. Estamos emparedando aqui o nosso ex-secretário Éder Moraes. Vamos rápido, né, para as perguntas, só concluir a questão das estatais, né, que a Sônia tinha perguntado. Também nessa questão, eu gostaria assim, de ver uma opinião sua. Muitos especialistas questionam a aplicação do FETAB. Nós temos aí um novo FETAB, né? O senhor acha que está no alinhamento esse novo FETAB? E por que a dificuldade do governo de cumprir essa finalidade fim?
que é infraestrutura e habitação? Olha, eu acho que falta bons projetos para o governo, começa por aí. É o que eu disse, a parte mais difícil de uma gestão são bons projetos. A Copa do Mundo deixou esse legado, com todos os problemas que houveram, ela deixou esse legado. Mais de 90 e poucos projetos, se não me falha a memória. O Marcelo Padeiro, que é meu amigo pessoal e que é o secretário atual de infraestrutura, ele está fazendo praticamente as obras na região mais urbana, mais próxima da cidade, como Rodoanel, outras coisas, enfim, aproveitando os projetos prontos do MT integrado, obviamente, e da Copa do Mundo. Então, há um banco de projetos prontos que você não precisa estar reinventando a roda. Houve desvio de finalidade do FETAB? Eu não posso afirmar isso tacitamente. A minha experiência como gestor diz que houve e muito desvio de finalidade durante a gestão do governo Pedro Taques. Esses recursos é simples. Basta você pegar o extrato do Banco do Brasil, que deveria ser público, deveria estar na internet, numa página onde as pessoas não acessam, né, as fotos dos extratos para a sociedade acompanhar. Né? Na época de Silval, ele chegou a pedir para a Assembleia para usar 100% nos salários. Porque não tem como, né? Se você não consegue gerar caixa na fonte 100, na fonte própria do governo, que é derivada do que sobra do ICMS, do que sobra de taxas, de Detran, de IPVA, de ITCD, enfim, de outras coisas, se você não consegue gerar o suficiente para você poder fazer frente às despesas, evidentemente vai ficar um buraco. Aí você vai tapar como? Aí você volta a tirar da onde você tirou, porque o FETAB nada mais é do que um derivado, é um imposto disfarçado, na minha concepção, não é uma contribuição, porque o agricultor, vou chamar assim, ele está pagando. Aí ele paga o FETAB 1, ele paga o FETAB 2, ele paga pedágio, não é isso? E ele paga uma série de outras taxas, impostos e custos de produção. Ora, a MTPAR está aí para quê? A MTPAR, primeira coisa, do FETAB destinaram 10%, o Vinícius esteve lá, né, no passado, né, conhece a estrutura da MTPAR, como funciona, mas destinaram agora, na época dele não, 10% do FETAB. Nós estamos falando de 200 milhões de reais. Para quê? Para parcerias público-privadas. Qual parceria público-privada a MTPAR efetivou até agora? Está certo que no serviço público as coisas são um pouco demoradas, mas não tanto assim. Então, o FETAB, ele foi utilizado para folha de pagamento, você não tenha dúvida, basta investigar. É que não interessa a ninguém isso, né? Não interessa buscar essas responsabilidades, eu só posso interpretar dessa forma, porque se interessasse, já tinha sido punido severamente aqueles que desviaram a finalidade do FETAB, não tenha dúvida. Essa questão, antes só de passar aqui para a Cristiane, acho que a Cristiane está querendo perguntar para o senhor uma questão bem polêmica, que é o VLT, mas antes disso, a gente tem uma discussão muito grande agora também em torno da reforma tributária, né? O que se espera, assim, do seu ponto de vista aqui para o estado de Mato Grosso? Nós já tivemos uma mini reforma agora recente. Olha, eu vejo que o presidente da Assembleia Legislativa, ele tomou uma iniciativa, saiu na frente, coisa que o governador deveria ter tomado essa iniciativa, mas não sei se por receio do ônus ou não, que é começar a estudar a Previdência do Estado de Mato Grosso, que é um rombo muito grande de tudo isso, e é preciso encontrar uma saída, é preciso encontrar uma solução para isso. A reforma tributária, evidentemente, ela vai afetar todos os estados brasileiros se ela for colocada de uma forma que não seja, no mínimo, respeitando o bolo, vamos dizer assim, parecido com o que é o Fundo de Participação dos Estados. Qualquer coisa fora disso, que não seja para mais para o estado de Mato Grosso, de alguma forma vai ter que ser compensado. Então, essa reforma é muito relativa, porque quando você fala em reforma, qual estado vai querer perder? Qual estado vai aceitar perder? Nenhum estado vai aceitar, vai se rebelar, não é isso? Aí encontra-se soluções de pré-sal, eu tô igual São Tomé, eu quero ver esse dinheiro do pré-sal na conta, e torço muito que ele chega, mas torço muito mesmo. Que eu não sei se vai haver embargo judicial nesse leilão, eu não sei se vai haver brigas de concorrentes nesses leilões, e com isso está se deixando de repassar o quê? O FEX. Faz parte da questão tributária, porque são recursos que deveriam entrar no caixa.
Então, enquanto isso não ocorre, o Estado tem que fazer a lição de casa, fazer a sua reforma interna, sem muito auê e muito barulho, combatendo a evasão fiscal, a desordem tributária, os descaminhos, buscando setores onde não está com a eficiência fiscal adequada, aumentando a base arrecadatória e diminuindo a carga tributária. É possível aumentar a arrecadação diminuindo a carga tributária. Primeiro passo, cobre na saída e não na entrada. Essa é a principal reforma tributária do Estado de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes não está pedindo para você pedir a sua nota fiscal no comércio porque ele quer te dar prêmio. Ele está pedindo para vocês pedirem a nota fiscal no comércio porque ele vai cruzar o seu CPF com o que você gastou, com o que aquela empresa vendeu, com o produto que foi vendido. E hoje há um convênio com a Receita Federal. Todos esses dados serão cruzados. Aí vai ver, a Sônia recebeu 10 mil reais registrado esse ano, mas ela gastou 50 mil com cartão de crédito, 10 mil na Riachuelo, 50 mil não sei na onde, peraí, tem um pedaço aqui para ser estudado, como que é isso? Vai te chamar para explicar. Então o contribuinte está aí nessa onda, maravilha, beleza, nós precisamos realmente arrumar a questão tributária, mas o que está atrás do morro tem que ser observado. Ok, Cris? Éder, assim, eu quero voltar assim, na questão das contas públicas, que eu acho que é o grande gargalo aí, como você mesmo disse, né? Tudo é culpa da gestão Silval, enfim. Hoje é dia 28, né, de outubro, dia do servidor público, e até se coloca, será que os servidores públicos aqui do Estado têm algo a comemorar? E até reportando, né, em janeiro os servidores estiveram acampados na Assembleia, em tempo você esteve na Assembleia numa audiência para discutir sobre o Desenvolve MT, e até houve um sindicalista, né, que acabou ali no momento de discussão contigo, e você, né, fez uma fala bem clara, né, que foi, se o seu salário está em dias, né, é por minha conta, imbecil, e aí acabou se tornando, né, todo um imbróglio em torno disso. Mas enfim, esse governo iniciou como, né, como você disse, antigamente a gente tinha um salário que era recebido dentro do mês, de servidores públicos estaduais. Isso depois foi protelado na gestão Táxi, né, até o dia 10 de cada mês. E na gestão Mauro Mendes a gente inicia com esse pagamento sendo feito em 3 parcelas, né. Agora tivemos a aprovação da LDO. Com a aprovação da LDO não consta orçamento para a implementação da RGA no próximo ano, que foi essa pauta de janeiro. E em meio a tudo isso, né, nós tivemos uma reforma da Previdência agora nacional, e que vem como efeito cascata para os estados e municípios, já que nacionalmente isso não foi pautado, e o atual governo já disse, né, que ele vai pautar isso agora aqui dentro, porque Mato Grosso não vai ficar fora também dessa reforma. Então, assim, hoje, dia do servidor público, dia 28, o servidor público mato-grossense tem o que comemorar. Hoje nós temos uma CPI da Previdência, né, dentro ali da estrutura da Assembleia, né? Então, como é que estão essas coisas, Éder? Assim, como é que está a conta pública? Você que ficou ali tanto tempo dentro de uma gestão de outra, para a gente compreender. O servidor público é o grande gargalo disso? Nós tivemos um entrevistado aqui na semana passada, presidente da Assembleia, e ele disse que o Estado não vive só de servidor público para pagar folha de servidor público, né? Então a gente pareceu, há uma construção hoje desse servidor público como sendo aí o grande gargalo dessa gestão. E é quem vem sendo mais aí, né, pesado com percas, né? Então qual a sua avaliação sobre isso? Qual que é esse montante que realmente está precarizando esses servidores? E se realmente deve ser feito esse corte da maneira como está sendo feito? Bom, primeiro eu quero parabenizar todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não só os servidores públicos do âmbito estadual, mas municipal e federal. E lembrar, a força motriz do consumo no Estado de Mato Grosso deriva do funcionalismo público. Porque você tem, veja bem só a capital como exemplo, você tem folha de pagamento de prefeitura municipal, de governo do Estado de Mato Grosso, de órgãos federais, de poder judiciário, de poder legislativo. Ou seja, se os servidores públicos resolverem falar assim, não vamos consumir por 15 dias, o primeiro que sente o impacto e pesado e quebra são alguns comerciantes. Então eu vejo algumas críticas, eu vou sair um pouquinho em volta no tema aqui. Não sou advogado de Emanuel Pinheiro, nem converso com Emanuel Pinheiro. Mas Emanuel Pinheiro vem pagando a folha salarial rigorosamente em dia.
E todos me conhecem, sabem que eu não tenho papa na língua para falar. Tem alguns imbecis, alguns cara de pau que tem que passar peroba, tem que passar óleo de peroba na cara desse pessoal, que quer criticar, quer arrumar uma terceira via para criticar e perturbar um setor que está extremamente beneficiado por receber os salários em dia, o servidor público municipal. Alguns do comércio criticando o prefeito. Deveria aplaudir o prefeito de pé. Não estou aqui fazendo defesa de Emanuel, não, nem preciso, nem converso com ele. Mas se ele paga o salário em dia, ele gera uma massa de consumo. No dia do vencimento, é certo que o salário vai estar lá, o primeiro que tem que aplaudir é o comércio. E eu vejo alguns imbecis do comércio criticando o prefeito. Ora, tem que parar com isso. Segundo ponto, o consumo, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso não são responsáveis por essa parafernália que criaram, essa desgovernança que criaram no Estado de Mato Grosso. Muitos querem criar políticas públicas para agradar. E na hora do vamos ver, não sabe aonde buscar. Nós não podemos esquecer que se estivesse autorizado utilizar parte do FETAB mensalmente para a folha de pagamento, estariam recebendo em dia. Então a decisão do governador Mauro Mendes é correta nesse ponto, de esticar o máximo que ele pode para ir sobrevivendo com as fontes corretas de receitas para se fazer a folha. Não é? Mas se ele pode usar, não sei hoje se a lei permitia, ele pode usar parte do FETAB para poder cobrir a folha de pagamento, principalmente no final do ano, não no mês corrente ou algo assim. Então dá para entender um pouco essa agonia salarial que o Estado vive. Mas o Estado vive isso por desorganização do último governante. Falo isso com propriedade e conhecimento. Daria para estar pagando o salário em dia até hoje. Faltou planejamento. O Estado ficou à deriva nos últimos 4 anos, excetuando esse primeiro ano do governo Mauro Mendes, que as coisas parecem estar entrando. Tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para arrumar. Mas o servidor jamais será vilão. Pelo contrário, o primeiro exemplo que o governador Mauro Mendes deveria dar para o servidor público como aceno: olha, não estou podendo pagar o RGA, não estou podendo dar o aumento, porque nivelando com o Brasil, nós estamos entre os 10 estados que pagam melhor o servidor público, isso, aquilo, tal. Mas eu vou implantar a meritocracia. Tranquilo? Se você produzir, cumprir, você vai receber mais. Aí nós começamos a mudar o serviço público, o servidor público e o atendimento ao público e a entrega do serviço público. As pessoas estão preocupadas em receber aumento, mas não estão preocupadas na qualidade do serviço que vão entregar para a população. Então o primeiro ponto que ele deveria atacar antes de qualquer negociação, implanta-se a meritocracia para os professores, para os policiais civis e militares, para os funcionários da área meio, que são desvalorizados, precisam ser mais valorizados, porque eles que tramitam tudo dentro do Estado de Mato Grosso, para os fiscais de tributo estadual, para os agentes de tributo estadual, para os agentes de saúde, para os médicos, para a área de saúde. É preciso na área de saúde do Estado de Mato Grosso e do município uma fiscalização mais severa. Nós podemos ter muito mais eficiência na área de saúde se mudarmos a forma de medirmos, de acompanharmos, de governarmos, de gerir a saúde pública, com simples gestos, movimentos e atitudes no cotidiano, no dia a dia. E para isso basta você escolher 5 a 10 players por secretarias e dar a tarefa. Você vai ver que a coisa vai mudar. Então são medidas que o governo precisa acordar para elas. O servidor precisa ser valorizado. O servidor tem que ser visto como a cereja do bolo de tudo isso. Porque sem ele, o dinheiro não volta para o próprio caixa do Estado. Ele recebe o salário dele, o dinheiro que eu vou pagar o salário do servidor, eu, Estado, vou pagar o servidor o mês que vem, está no bolso dele ainda. Ele precisa comprar no comércio para gerar o ICMS, para entrar na conta do Estado, para mim poder fazer a folha. Parece que as pessoas não conseguem entender isso, né? Então o servidor tem que ser tratado com esmero, com carinho, tirar o radicalismo, tirar a ultradireita, tirar a ultraesquerda, vir para a ala moderada e discutir com maturidade, questão por questão.
Éder, só uma ponderação, assim, você colocou que o governo anterior teve aí problemas, né, nessa questão de organização. No entanto, o secretário, né, da parte econômica foi aí o Galo, que é o mesmo secretário agora da gestão Mauro Mendes. Né? Então, assim, como é que fica isso, né? Porque, assim, os secretários são mesmo, então eu entendo que é uma continuidade. Então... Olha, veja bem, no início da entrevista ou no meio aqui, eu não escondi isso, porque eu disse que não tinha papas na língua para poder falar o que eu penso. E eu disse que o Rogério Galo está no lugar errado. Continuo com esse pensamento. Não é uma questão pessoal, eu gosto do Rogério Galo como pessoa, como gestor da área de finanças, ele não conhece, ele não sabe, ele não entende. O tempo que ele vai levar para arrumar as soluções que o Estado precisa, ele pode até conseguir, mas o tempo desprendido para isso é infinitamente maior do que o tempo necessário para que isso acontecesse. Eu costumo dizer, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Era a mesma coisa que nós trouxéssemos o Felipão para ser o técnico da atual seleção. Ora, não é lembranças boas, são lembranças de um governo que foi persecutório, que atrasou salário, que teve problemas, que bateu o recorde mundial de secretários presos e por aí vai. Então, por que trouxe, por que ficou, esse é problema do governador Mauro Mendes, não é nosso, mas acaba sendo da sociedade. Porque você poderia ter alguém mais liberal, olha o Paulo Guedes, o que ele está fazendo. Eu não concordo com algumas coisas que ele está fazendo, mas ele está mudando, está colocando na mesa para discutir. Se vai ser aprovado ou não, eu não vejo proposição direta, eu não vejo uma Secretaria de Fazenda propositiva, uma Secretaria de Fazenda que tenha um mancho do governo, que comande as direções do governo, porque quem comanda a direção do governo é quem irriga o caixa. O governador só quer fazer quantas casas? Eu preciso fazer 20 mil casas. Quanto precisa para isso? Sei lá, 50 milhões. Tá bom, então eu vou providenciar os 50 milhões. Como? Setor A, B ou C precisa um arroxo maior porque está tendo uma evasão aqui. Está aqui os 50 milhões para o senhor fazer. Como eu disse, políticas públicas sem dinheiro não existe. Então, o secretário de Fazenda ele é muito mais do que um gestor de caixa. Ele é um gestor de políticas públicas, mas ele é um gestor de mola propulsora para propulsionar, né, para lançar para o futuro, né, um pragmatismo mesmo, uma coisa objetiva, não é coisa teórica. Olha, projetos faraônicos, faraônicos vão lembrar de VLT. VLT não está pronto por incompetência. Aí falam que é presunção minha. Se eu estivesse secretário da Copa do Mundo, os últimos 2 anos da Copa, estava todo mundo andando de VLT para cima e para baixo. Para terminar o VLT hoje, o governador Mauro Mendes não cometa o pecado de fazer parceria público-privada. Isso é um erro cabal da sua gestão. Tem que terminar com recursos públicos, porque parceria público-privada reflete na tarifa. O privado, quando investe, ele quer retorno. Se ele quer retorno, eu vou ter que arrancar do bolso de alguém. Então faça com recursos públicos, que tem recursos do governo federal para isso. Para com essa briguinha que eu estou vendo aí para lá e para cá com o prefeito, o prefeito com ele com o prefeito, não sei o quê. Para com isso, a população não aguenta mais isso. Tá certo? Eu tenho certeza que o prefeito Emanuel está de braços abertos para resolver essa questão. Tenho certeza que o governador está de braços abertos para resolver essa questão. Tem que tirar as abelhas. Esse pessoal, o governante, os chefes do Poder Executivo, andam com muito enxame de abelhas à sua volta. E são vespas mesmo que ferrou doído. Você fica o tempo inteiro criando fofoca na cabeça, ouvindo fofoca de cabeça, criando-se, porque a política vive disso. Mas o cidadão, ele quer, na ponta final, Cuiabá tem que ser excelência em serviços. Cuiabá tem que ser referência para todo o interior. As pessoas têm que... Não dá para plantar soja no Novo Paraíso. Não dá para plantar soja no Cochipó do Ouro. Ora, então tem que ser serviço, universidades, melhor sistema de transporte, melhores hotéis, melhores hospitais, para que o interior migre para cá, para buscar essa excelência de serviço. Né? Que seja entreposto, de ferrovia, né?
para centro de distribuição de cargas e tudo mais. Então o Mato Grosso tem que ser pensado de forma macro. O VLT só não está andando por incompetência. Os chineses têm tecnologia de pré-moldados prontos que em 6 meses colocam o VLT andando. O que o governo fala muito é que o montante ultrapassaria mais de 1 bilhão para fazer a conclusão disso. Vou te dizer uma coisa. 1 bilhão para o governo Mauro Mendes ou para o governo Pedro Táxi parece que é dinheiro de outro mundo, não é isso? No entanto, o FETAB arrecada 2 bi por ano. No entanto, o Estado vai chegar a uma receita bruta entre repasses federal e arrecadação própria por volta de 35 bilhões, anote aí. Nós estamos falando de menos de 2, 3% do orçamento do Estado, que você pode pegar emprestado para pagar em 30 anos, em 20 anos, dentro do Ministério das Cidades. Se tiver que pagar e bancar isso e subsidiar a passagem, subsidia, porque você está dando conforto para a sociedade. Isso é saúde, isso é menos gente morrendo no trânsito. Agora, tem que ter coragem, acabar com essa picuinha. Parece que quando fala VLT, vai dar o crédito para um grupo de pessoas que eles não querem verem na vitrine da política de Mato Grosso. Se daqui a 100 anos colocarem o VLT, vão lembrar do Éder Moraes e de outros, não adianta. Não tem como. Se eu estiver morto, por favor, coloque numa estação o meu nome. Okay. Ainda no caso do VLT, Éder, eles falam que não tem capacidade de endividamento o Estado, né? O Estado, a STN hoje não concede essa capacidade. Como é que você vê isso? Boa pergunta, Vinícius. Quando o Estado foi buscar esse recurso junto à Secretaria da Cidade, nós não tínhamos capacidade de investimento. O que o Estado brasileiro fez por causa da Copa do Mundo? Vou abrir um extra limite para vocês. Ok? Então eles ajudaram a causar o problema. Agora tem que ir lá e falar, abra um extra limite para mim terminar. Não interessa se eu tenho capacidade de endividar ou não. Me dá 5 anos de carência, porque é mobilidade urbana, não interessa para Cuiabá só, interessa para Mato Grosso e para o Brasil. É turismo, né? É infraestrutura. Então me deu um extra limite. O que é 1 bilhão para a União? Desculpe, como a gente fala em roda de amigos, é dinheiro de urina. Não é dinheiro de nada. 1 bilhão não é nada para a União, é nada para a União. Agora, é muita incompetência, desculpe, de senadores, de deputados federais, de mobilização de Assembleia Legislativa e de mobilização do próprio governo do Estado. Para mim, só pode ser uma soma de incompetência. Porque se nós temos um Jaime Campos, segundo mandato de senador, né? Nós temos o Hélito Fagundes, que talvez seja o mais tarimbado que está dentro do Senado hoje. 25, 30 anos de deputado federal. Nós temos o Anselmo Arruda, que é uma guerreira, que está saindo. Não vou entrar em detalhe político, se é boa, se é ruim. Pouco me importa isso, né? E nós temos lá 8 deputados federais. Será que este grupo não consegue ir ao presidente Bolsonaro e dizer, olha, nós temos um problema no estado de Mato Grosso que tem que ser terminado. E vou te dizer mais, o VLT se paga com tarifa menor do que a do ônibus hoje. Então você escreveu um artigo com essa matemática, eu queria que você expusesse para nós. Né? Como que fecha a conta aí? Que a matemática, tem que buscar os dados corretos aqui, mas se você colocar, e olha que eu fui bem conservador, né? Se você colocar apenas 22 dias úteis do mês de utilização, estamos dando para o contribuinte de graça aí 8 dias. Que seja 20 dias, vamos dar 10 dias para o contribuinte de graça. No horário de pico, toda hora tem reportagem dizendo que varia de 400 a 300 mil pessoas. É o que eu vejo toda hora, publicando SMTU, não sei o quê, horário de pico é 300 mil. Então vamos pegar só um horário de pico, Vinícius. Lembrando que o trabalhador geralmente ele vai de manhã, volta para o almoço, vem do almoço e volta para sua casa. São 4. Vou considerar uma só a R$4. Ok? Então por dia, uma vez só, 4 vezes 2, 8, 800 mil reais. 2 milhões e 400. No mínimo, 20 milhões e 400, aí, no mínimo, para jogar fora. Multiplica por 20, vai dar 400, 500 milhões de reais ano. O financiamento não é 1 bilhão que está se buscando, 50% paga com um ano. Óbvio que você não vai pagar com um ano. Vai financiar com 10, com 20, com 30 e vai usar 20% dessa receita para pagar a dívida. O restante investe na própria atividade. Qual que é o consumo do VLT? Energia elétrica.
Compra uma PCH, compra energia solar, implanta na trajetória toda do VLT, toda a iluminação com placas solares. Então é falta de vontade, competência e tesão para fazer as coisas. Está faltando isso no Mato Grosso. Mas eu confio que o governador Mauro Mendes consiga chegar lá. Ok. Sônia? Secretário, ainda nessa questão do VLT, uma grande preocupação também nessa questão aí dos recursos, que não falam muito, é a questão das desapropriações. Né? Quando o senhor leva em conta isso, né, é possível também dentro desse bolo de recursos sustentar isso e tem a questão também legal, né? Sônia, isso são discursos criados por aqueles que querem um discurso fácil, entendeu? E colocam dessa forma. Se for colocar um BRT realmente como tem que se funcionar um BRT, será maior as desapropriações. Então você vai ter que anular 2 pistas, uma de cada lado. Uma para o BRT ir e a outra para ele voltar. Aí você vai ficar com a caixa central menor. E cheia de ônibus. E poluição. E saturado. E com 5 anos tem que trocar de frota. E pneumáticos. E combustível. E não sei o que, e não sei o que. VLT é no meio. As desapropriações do VLT vão ocorrer onde há estações. Vou lembrando só uma delas aqui. Desce pela Isaac Povos, inverte a mão na 13 de junho, liga ali, desapropria o pedaço que tem ali, já estava conversado sobre isso, e vai até a Bispo Dom José, um shopping. Coloca shopping popular, coloca os comerciantes ali, vendedores de rua, credencia, excelência de serviço, treino, coloca ali. Tá certo? Aí esses ônibus que veem dessa região não vão entrar na caixa central da prainha, vão subir a 13. Para deixar na estação, dali tem escada rolante e tudo mais, pega o VLT ou pega o ônibus do outro lado. O senhor está dizendo que não é todo o valor que foi mencionado na questão... Nesse 1 milhão que estão colocando aí, que falta para concluir e tudo mais, que eu não acredito que seja isso, para mim é menos que isso, está embutido as desapropriações. Então assim, se for fazer o BRT como querem, porque BRT é fácil, você pega uma pista do lado, pinta de vermelho, sinaliza e fala, proibido veículos de tal horário a tal horário. Tem um BRT, bota um ônibus articular, aí tira a foto dele com ar-condicionado, bonito, comprido, lindo e tal, aí o usuário que está acostumado em lata de sardinha se anima. Né? Agora, bota o VLT andando com as pessoas dentro, sentada, com o horário certo para chegar e para sair, bota os estacionamentos de moto e de bicicletas espalhados, onde a pessoa pode chegar do bairro e deixar a sua bicicleta estacionada, termina de chegar de VLT até onde tem que ir, volta, pega, faz o que tem que ser feito, recupera o projeto. A pior obra do VLT já foi feita, a mais complicada, que é o reforço do canal da Prainha. Ele já foi todo reforçado, para dissipar raios de energia que possa chegar até um posto de combustível, por exemplo, tudo isso já foi feito. Não vou jogar isso fora. Então, tem que tirar a palavra covardia da política mato-grossense, né? E encarar as coisas e resolver, entregar para a população, entregar o serviço para a população, independente, porque quem faz vai ser reconhecido, independente de quem iniciou, quem começou. Ok, Cris? Éder, eu quero entrar numa outra questão até relacionada com o secretário hoje do atual governador. No dia 5 de junho, o site Olhar Direto divulgou um trecho da delação do ex-superintendente do BIC Banco, né? E nesse trecho da delação, ele cita, né, que você seria sócio do Mauro Carvalho e que isso ligaria vocês, inclusive o atual secretário hoje da Casa Civil, ao Piran e ao MAGE, né? Até que ponto isso aí é verdade? O que é que realmente está em voga nesse processo? A priori parece que inclusive vocês são réus, né? Você, o Mauro Carvalho, né? E outras pessoas. Bom, primeiro deixar assim bem claro que eu não temo uma vírgula, uma linha da delação do senhor Luiz Carlos Cusiol, porque ele simplesmente pegou uma rotinização bancária e descreveu. Então quando você ir numa frutaria comprar uva, banana e maçã, você comprou uva, banana e maçã e saiu com ela. Aí o vendeiro, né, como diz o outro, vai lá e diz depois no depoimento, olha, ele foi lá, comprou uva, banana e maçã, ó, meu Deus do céu. Que brincadeira que é essa? Eu desafio ele a provar que eu seja sócio do senhor Mauro Carvalho ou de quem quer que seja. Eu desafio. Se ele provar que eu sou sócio
do seu Mauro Carvalho, pode me dar prisão perpétua. Nunca fui sócio de Mauro Carvalho, não tenho negócio com o Mauro Carvalho. Conheço o Mauro Carvalho da sociedade mato-grossense, do dia a dia, fui secretário de Fazenda, fui de várias pastas. Óbvio que você se relaciona e conhece todo mundo. Se ele tem negócios de compra e venda, de participação societária com outras pessoas, é problema de quem ele tem, não é? Agora, é complicado o sujeito quando ele tem, sem citar nomes, né? Quando ele tem crises depressivas, não só dele, como dentro da família, e agudas, né? E nesses momentos de picos de depressão, sai falando as coisas e coloca do jeito que quer, ele que responda. Eu estou esperando as coisas acontecerem. Vai chegar o segundo momento, Cristiano. Nós estamos num primeiro momento. Vai chegar o momento dos ressarcimentos por acusações sem fundamento, por calúnia, por difamação. Vai chegar esse momento ainda, né? Mas a Bíblia diz: esperai com paciência no Senhor e no mais Ele tudo fará. Então eu não tenho a menor receio, o menor problema com delação de Cusiol, o menor problema com relação de Cusiol. Não sou sócio de Mauro Carvalho, não sou sócio de ninguém, nunca fui sócio de absolutamente ninguém, meus negócios são próprios, eu tive posto de combustíveis, vendi todos eles, eu tive garagem de veículos, de automóveis, vendi todas elas, enfim. Então a minha vida é aberta, é tranquila, eu não tenho absolutamente nada o que esconder. Éder, já que a gente pontuou sobre essa questão de delação, né, esse mês aqui foi protagonizado toda uma discussão de uma possível delação do Riva que foi vazada na imprensa, uma possível delação que inclusive não é assinada, né, e que foi veiculada, trazendo aí mais de 56 nomes, né, relacionados ao meio político. Então, assim, qual que é a sua ponderação sobre isso, já que tudo ficou meio nebuloso quando isso saiu na imprensa, muitos respondendo sobre isso, mas o ex-deputado Riva, inclusive, publicou uma nota dizendo que aquilo não tinha validade, veracidade alguma, mas isso ficou sendo reverberado, né? Então, como que você avalia essa ação, né? Já que houve aí, né, toda uma construção para que isso ficasse público. Bom, eu costumo dizer, depois que eu li pela imprensa, que aquilo ali era um protótipo de delação, né? Segundo, se fosse uma delação, seria a delação do XXX, já tinha nome. Assim como várias operações têm nome, essa delação, o nome dela seria a delação do XXX. E seria o maior escândalo das delações do Brasil, não tenha dúvida disso. Ele colocaria o Ministério Público numa fria sem tamanho. Por quê? Porque na delação, pelo que eu li, ele cita nome de autoridades com privilégio de foro, no STJ, no STF, no TRF, no TJ e por aí vai. Então, como que isso está sendo tratado esse tempo todo na primeira instância? Então já seria nulo de pleno direito essa delação. Se ela vier a ser apresentada um dia nos termos que está lá, da forma que está lá, qualquer advogado estagiário derruba uma delação dessa. Concorda? Porque deveria estar sendo tratada na Procuradoria-Geral da República, né, e no Supremo Tribunal Federal. E de lá diz, olha, isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para lá, isso fica aqui, isso não fica e tudo mais. Então começou tudo errado. Por isso eu resolvi, na minha concepção, dar um crédito de que realmente ele não tem nada a ver com isso e que realmente aquilo não procede, que seja fake, né? Mas quais que seriam os interesses, assim, só para fechar, assim, porque isso foi publicizado, né? Isso foi reverberado nos veículos de comunicação por um longo tempo, né? Bem rapidinho, era que nós estamos encerrando. Quais seriam esses interesses aí? Não, eu não sei te dizer exatamente quais são os interesses. O que há é uma luta de todos aqueles que são acusados de alguma forma de arrumar um caminho para se livrar de possíveis penas ou das penas que já foram impostas. Não é o meu caso. Ok, alguns minutos eram então para as suas considerações finais aqui no nosso programa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a Cristiane, com a Sônia, com você, Vinícius, todos que estão aqui no estúdio. Uma satisfação muito grande. Peço desculpa a você, telespectador, se me excedi às vezes na palavra, mas é o meu jeito, é a minha forma de agir, é a minha forma de ser, né? E é com franqueza que eu costumo agir. Então, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e precisando é só chamar. Ok, obrigado, Éder, obrigado a Sônia Fiore, que esteve conosco aqui neste programa, a Cristiane Fonseca, né, nossa parceira de sempre, e obrigado a você pela audiência. Conto com você na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Quem quiser acompanhar também pelas mídias sociais, né, aqui da TV na fanpage do Facebook, poderá ver o programa depois também. Um abraço e até a próxima segunda-feira.